Olá. Olá, a gente vai começar em breve, só estou esperando mais pessoas entrarem, e aí eu estou deixando aqui no mudo. Olá, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um CX Now. Hoje a gente tem o Luiz Rezende, ele é Global UX Consultant da Votorantim Cimentos, e a gente tem essa fofura participando da live com ele. Luiz, primeiro, muito obrigada, queria te agradecer por ter esse tempo, por compartilhar com a gente essa fofura, e queria te pedir para se apresentar e falar um pouquinho de você, da sua carreira em UX. Se apresenta um pouquinho para a gente, porque muitas pessoas aqui da live talvez te conheçam, porque é do mundo de CX, mas quem não é do mundo de CX talvez não te conheça. Bom, olá, boa noite. Primeiro de tudo, muito obrigado pelo convite, tá? Você e o Mauro estão proporcionando isso, eu acho incrível, principalmente no momento que estamos vivendo. É provável que não me conheçam, eu sou bem bicho do mato, não gosto de aparecer, tá? Mas, enfim, boa noite a todos. Meu nome é Luiz Rezende, eu sou designer por formação, eu trabalho pelo menos há 13 anos com design em diversas áreas, e como designer generalista, já trabalhei em diversas áreas, em todo tipo de projeto que vocês conseguirem imaginar. Como designer de interface e de comunicação visual, minha migração para o digital, para o UX foi natural, tá? Então, há alguns anos já eu trabalho com UX ou designer de interação, então, um termo chique que a gente usa, mas que no final eu acabo trabalhando com a mesma coisa. E hoje estou na Votorantim Cimentos, tá? Como consultor especialista de UX, ajudando a dar padrão de qualidade para os projetos que a VC conduz, principalmente no digital. Eu acho que, em resumo, Não, tá excelente, tá excelente. Pessoal, a gente vai falar muito em VC aqui. VC significa Votorantim Cimentos, que é onde o Luiz trabalha. E, Luiz, uma das coisas que a gente mais, quando a gente fala de UX, né, uma das coisas que a gente recebe várias perguntas, mas uma das coisas que a gente mais recebe é como é que é a estrutura de UX dentro de uma empresa, né? Ou seja, qual que é a estrutura ideal, qual que é o formato que mais funciona ou não. Conta para a gente um pouquinho como é que é a estrutura de UX dentro da Votorantim e como que essa estrutura funciona no dia a dia. Tá, respondendo a tua primeira pergunta, que é como conceitualmente uma estrutura de UX dentro de uma empresa, né, falando assim, cada caso é um caso, tá? Cada empresa é um mundo diferente, da mesma forma que ela tem uma gestão, uma política diferente, a formação de equipes e processos tende a ser diferente também, tá? Nós tivemos uma aceleração desde a invenção do iPhone, smartphones, melhor dizendo, e escala de produtos digitais com aplicativos, a gente teve uma explosão de equipes digitais, né, que vão trabalhar com produtos e serviços digitais, e com isso nós tivemos também formação de diferentes equipes, que era um movimento que já acontecia desde os anos 90, e aqui no Brasil, na área de jornalismo digital, com os grandes portais, desde os anos 2000. Basicamente,
empresas que já tinham um histórico de design bem firmado, global, e essa passagem foi natural, nós tínhamos a formação de equipes de design especificamente, diretorias de design multidisciplinares, mas ainda dentro da disciplina de design, que faziam ponte com uma grande equipe de desenvolvedores ou uma fábrica de software, né? Com isso, nós tínhamos já a metodologia ágil, mas aconteciam alguns problemas, que é a comunicação do designer, melhor dizendo, que estava construindo um projeto, com os desenvolvedores. Então, tínhamos alguns gaps de comunicação, porque são mundos completamente diferentes, né? Então, o designer de UX podia pensar uma experiência incrível, mas que para tornar tangível na tecnologia, talvez não fosse, a gente tivesse uma quebra, não fosse possível. Com isso, algumas empresas começaram a pensar formas de squad diferentes, como foi o caso do Spotify, que lançou, até tem um case famoso deles de squads, né? O que eles fizeram? Eles, em vez de fazer uma squad design e uma squad de dev, eles fizeram, olha, vou fazer uma squad de features, ou, melhor dizendo, hoje mais comum, né? Uma squad de produto, em que eu tenho um UX, um UI, que é o de interface, um programador front, um programador back, um PO, e daí a gente junta um pouquinho de cada e eu vou tentar resolver esse gap. De fato, isso resolveu, e aí você começou a formar, né, as empresas começaram a formar várias squads de features diferentes, que, de fato, para conseguir resolver um problema focado, elas estão próximas, sentando uma do lado da outra, elas conseguem resolver de forma fácil. Mas isso gerou um outro problema, que é as soluções de design estavam indo até para opostos, porque eu tenho equipes resolvendo problemas até similares de forma distinta, né? São fragmentado em cada squad. Cada um é para um lado diferente. Então, eles resolveram o problema da comunicação, mas criaram um gap de governança. Então, para isso, criou-se depois também uma cadeira de Design Ops, em desenvolvimento DevOps e agora em pesquisa Research Ops. Então, essa cadeira de operações foi já uma resposta para esses outros problemas que surgiram dessa solução, né? E, basicamente, essa cadeira cuida de processos e governança. Isso acontece um pouquinho na AVC, agora puxando o gancho, mas a AVC ela não tem uma fábrica de software interna. Nós compramos muitas soluções de consultorias externas. Então, nós temos alguns especialistas, como é o meu caso na área de design, e nós damos padrão de qualidade ao que a AVC entende como uma boa experiência ou que é aceitável do ponto de vista de tecnologia. Estratégia, o meu núcleo de UX hoje está dentro do Digital Strategy, que assim se chama, da TI, porque é uma cadeira global, e basicamente nós tentamos dar padrão de teste de qualidade para tudo que essas consultorias trazem para a gente. Então, a vantagem disso é que nós deixamos as consultorias, startups, trazerem as soluções para a gente analisa do ponto de vista qualitativo se isso faz sentido ou não, até para a construção de projetos em colaboração, trabalhos colaborativos, é bem saudável porque a gente consegue discutir assim, UX com UX, analista de desenvolvimento com analista de desenvolvimento, e a gente consegue ir construindo soluções a partir daí. Esse é um movimento novo, tá? Já puxando o gancho. A AVC, ela é uma Votorantim Cimentos, ela é uma indústria de cimento, então, se a gente for falar de UX do cimento, esse era um ponto que eu queria que você trouxe. Para manga, né? Exatamente. Então, assim, mas o digital não dá para fugir, né? De algumas décadas para cá, as coisas tendem a ser mais digital. Hoje a gente está na era da informação, e se tratando de informação, as coisas tendem a ser cada vez mais assim, né? Então, vocês têm plataformas eu não sei se são com clientes ou com intermediários, não é? Temos algumas, né? Nós temos o projeto agora de Omnichannel, que é para unificar tudo que a gente tem de parceiros e interno do nosso comercial de vendas. Nós temos algumas iniciativas também que são plataformas de e-commerce com aliança, que nós temos o Juntos Somos Mais, que é uma aliança da Votorantim Cimentos, a Gerdau e outros parceiros que estão lá. Então, é basicamente um e-commerce B2B. Então, os pequenos negócios de varejo podem ir comprar materiais de construção pela Juntos Somos Mais, e como é uma aliança com várias indústrias, eles conseguem preços mais baratos ou acordos melhores, né? Que bacana isso. Eu acho que e uma das dificuldades do material de construção, a nível de e-commerce, é exatamente a logística da coisa, né? Porque se eu encho um caminhão de smartphones como esse aqui, eu encho com 10 mil, 20 mil caixinhas desse tamanho no caminhão. O saco de cimento é enorme e é pesado, então você coloca 50 sacos no caminhão, já deu, depois tem que descarregar tudo, né?
Então, é muito difícil a questão logística. E se pensar que um negócio grande, pesado desse custa R$20, né? Então, e eu encho um caminhão, ele não dá tanto assim. Então, a logística acaba sendo o problema mais caro, assim, para a gente resolver. Bem legal, bem legal. Agora, Luiz, eu tenho uma dúvida. Como é que se conversam as áreas de CX, se a VC tiver de CX, uma área de inovação com uma área de UX? Como é que é essa integração toda dentro da VC? Perfeito. São mundos diferentes, tá? A gente tem um núcleo de Open Innovation, que é direcionado para inovação. Nós temos uma área de estratégia, de planejamento estratégico, que age em sinergia com essa Open Innovation. O Open Innovation é um núcleo de aceleração, então ele busca captar startups que estão soluções aproveitáveis para VC, ou ele lança desafios no mercado. Nós temos, inclusive, uma plataforma chamada VC Connect, que é da Open Innovation, e essa plataforma, o pessoal do Open Innovation lança os desafios, as startups podem ir lá e pegar esses desafios para tentar resolver e apresentar para a gente em pitches. Tá? É diferente da área de CX. A nossa área de CX está dentro da área de marketing. Tá? Nós temos a Head de Marketing, que é a Graciela Mognol, que tem feito um trabalho sensacional de transformação no relacionamento com o cliente. E eles cuidam, eles têm um núcleo de CX, né? Então nós temos alguns tipos de pesquisa diferentes, alguns deles são voltados para NPS, né? Tanto top-down quanto bottom-up. Eu não vou entrar em detalhes aqui, tá? Mas assim, a gente tem o CX muito próximo da nossa área comercial, marketing / atendimento, que é onde a gente tem assim, a gente cuida de um público de construção que quando você pensa no mercado de materiais de construção, na lojinha, né, nós temos um público muito mais velho, assim, muito mais maduro e que nem sempre é dotado de digital. Ele é um público, às vezes, que prefere ligar pelo telefone, não vai nem instalar um aplicativo, não importa o que você faça. Ele não sabe ou ele tem muita resistência. No então, máximo, muito aberto para um WhatsApp e olhe lá. WhatsApp ali, olhe lá. Né? Mas, assim, a gente consegue, através do canal de CX, captar essas informações. Isso é muito interessante. Eu acho que o que diferencia, né, o UX do CX, não falando só de Votorantim, mas da oportunidade que empresas têm por fora, é que são núcleos de inteligência em que a formação vem de forma diferente. Tá? O núcleo de CX, a inteligência vem de fora para dentro. O núcleo de UX, a inteligência vem de dentro para fora. Tá? Então, isso pode ter até uma casca de banana aí, porque no UX a gente constrói junto com esse cliente, ele vem, mas a gente tenta, na medida que a gente vai construindo soluções e falhando para tentar amadurecer o que seria uma solução incrível, esse amadurecimento, essa falha, ela é interna até que seja realizado esse produto. O mapeamento de jornada, entender a jornada do cliente, está com o time de CX e vocês viabilizam coisas para essa jornada ou está dentro de UX também? Essa é uma excelente pergunta, tá certo? Ela vem basicamente da área de design e daí posteriormente dos anos 70 para cá do UX design, tá? Assim, se você quiser ser formal. Mas você perguntou, tá na mão de quem, né? Hoje está na mão de todo mundo, basicamente, tá? Então, hoje não tem essa, não dá para a gente fazer design sozinho, não dá para a gente fazer experiência sozinho, tá? Apesar de eu falar assim, CX, Customer Experience, o UX, o User Experience, é tudo experience, está tudo dentro de um grande guarda-chuva de um conceito de experiência que é voltado para a organização. Então, assim, o que eu consigo fazer? Eu consigo pensar um UX que está atuando especificamente num aplicativo de um projeto? Tem. Acima disso, pode ter um product designer, que é um designer que pensa especificamente em produto? Pode, ele vai lidar com o marketing do produto, ele vai lidar com mais coisas. Eu posso ter, a partir disso, também um CX que vai lidar com outras coisas, que é satisfação do cliente e reação em relação ao lançamento do produto? Pode, também vai consolidar várias informações nisso. Mas, acima de tudo isso, ainda consigo ter um UX strategy, ou um estrategista de UX, ou de um head de UX, que vai dar norte para todo o que é o conceito de experiência, e eu estou fazendo assim por causa de um guarda-chuva, tá? Um conceito de experiência da organização, que está em relação direta com a estratégia da empresa. Então, tudo que a gente vê hoje, pessoas discutindo assim, olha, você tem que encontrar o propósito da sua empresa, essa questão de buscar o propósito, de buscar as coisas, ela está muito relacionada com quem você quer trabalhar ou o que você quer fazer. Porque esse seria, na verdade, o primeiro passo, né? Trabalhar com experiência
Ele não é, eu vou inventar um produto, agora deixa eu ver através da jornada para quem que eu vou empurrar isso. Isso não existe mais. Você primeiro escolhe com quem você quer trabalhar, entende a jornada dessa pessoa, o que ela faz, e não é jornada só quando trabalhando, é desde a hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir. O contexto envolvido, né? O contexto de vida dela, quais são os problemas dela, onde que dói, sabe? E a partir disso você consegue pensar produtos e serviços para melhorar a vida dessa pessoa. Muito então, bacana. Assim, quem trabalha com jornada? Todo mundo, no final das contas, né? Não, já valeu a live. Só essa aula que a gente teve aqui já valeu a live. Agora, Luiz, me ajuda com uma coisa. A gente está fazendo essas lives trazendo duas visões, né? Momento das empresas com CX, o X, EX, nesse momento agora de Covid, e uma visão pós-Covid. Falando um pouco de agora, né? Como é que a VC está vivenciando isso e como é que a VC enxerga essa questão de Covid relacionado à experiência do usuário, à experiência do cliente, né? Acho que tem algumas perguntas aí em uma só. Vou tentar por partes, tá bom? Eu acho assim que para todo mundo isso foi uma surpresa. Pegou a gente de um mês para cá. Não estou falando do VC, tá? Eu não estou falando pela VC, estou falando também pessoalmente. E acredito que muitas startups foram pegas de surpresa. A gente tem agora falando da VC. A VC tem algumas iniciativas, tá? No primeiro momento a gente até hesitou um pouco em dar uma resposta para o mercado para entender, peraí, o que está acontecendo, por que o pessoal está parando, vai parar mesmo, não vai? A gente lida com um mercado que sofreu muito de 2014 para cá por conta da crise. Em 2014, ali perto da Copa do Mundo, quando o mercado estava bombando, a gente não conseguia atender a demanda, a gente simplesmente não conseguia atender a demanda que tinha de tanta construção. Era prédio surgindo, era estádio, era Minha Casa Minha Vida, era tudo junto, e não dava conta. A gente estava abrindo fábrica, já estava tudo vendido. Depois de 2016, quando veio a crise, isso bateu muito forte em todo o setor de construção. Muita indústria de construção faliu, tá? Mas a AVC é uma empresa, além de super tradicional, muito sólida, muito grande. Então, ela consegue se manter, ela tem uma responsabilidade financeira muito forte. E então ela consegue não só se manter, como ajudar. Tá? As respostas que a gente teve nesse primeiro momento foram: nós tivemos uma primeira ação, não da Votorantim Cimentos apenas, mas de todo o grupo Votorantim, né, que tem a VSA, que é a holding. Nós temos a Votorantim Cimentos, temos a Nexa, a Votorantim Energia, o Banco Votorantim, que agora é BV. Então, eu posso ter esquecido de algum aí no meio, tá? Mas todas juntas lançaram um pacotão de 50 milhões de reais para destinar, e será administrado pelo Instituto Votorantim. Isso vocês podem procurar a notícia pela internet, deve estar à disposição. E será para aquisição de equipamentos médicos, máscaras, álcool gel e assim, a gente tem, eu acredito que esse trabalho será direcionado principalmente nas cidades do interior, que tendem a ter uma média de população mais idosa, ou que corre mais risco com Covid. Tá? Nós temos também, que eu sei, pela rede de CX, o VC Ajuda, é uma landing page, que é um portal, com dicas para ajudar o nosso varejista, que é o pequeno varejo. Dicas, informações, assim, com relação a benefícios do governo, que talvez tenha, como o crédito que o governo lançou agora, né? Como é que ele consegue, como é que ele faz para fazer. Faz para fazer é ótimo, né? Como é que ele faz para obter esse crédito e utilizar? Isso deve estar no ar até semana que vem, tá? Então, eu não tenho o link ainda, mas me comprometo a compartilhar com vocês. E com relação à mudança de comportamento, é o que eu falei no começo. É um mercado que está sensível, pós-crise, digamos assim, já estamos entrando em outra. E o que está acontecendo atualmente? A gente vê que o pequeno varejo está comprando o que está vendendo. Então, se ele vende 10, ele está comprando 10. Ele não está fazendo estoque. Tá? Agora, isso não eu acho que não é apenas esse mercado. A gente tem um problema de liquidez no mercado muito grande. Tá? Até o ouro, que estava há 2 anos subindo... existe uma previsão aí de uma crise dobrou, baseada em crédito, né? Quando bateu a crise agora que as bolsas começaram a derreter, até o ouro caiu porque as pessoas estão desesperadas por liquidez. Era muito dono de empresa procurando caixa para poder se manter. Fluxo de caixa tem sido um problema. E assim, pós-pandemia, eu acredito que a construção civil é uma das áreas que vai precisar muito de crédito.
Tem um estudo do Sebrae, da Data Sebrae, ou algo assim, que coloca a construção civil como segundo lugar, né, nessa necessidade grande de crédito. Eu não sei exatamente o quanto que isso atingiria, mas principalmente o setor de imobiliárias e construção de empreendimentos vai precisar muito de crédito. Tá? E eu acho que todo o mercado para poder se manter, para poder girar, né? Acho que isso responde a tua pergunta. Responde de muito. Mas eu ainda fiquei com dúvida, como é que nesse momento, por exemplo, você tem lá as suas iniciativas de UX, e como é que o X tem sido impactado ou não, ou o X tem salvado algumas coisas ou não? Como é que a gente correlaciona o X com esse momento que a AVC e várias empresas estão passando? É uma excelente pergunta, tá certo? E respondendo já também sobre a estrutura de UX na AVC. A gente, eu acho que eu posso falar um pouquinho do contexto de como o X está sendo implementado no mercado brasileiro. Nos últimos 15 anos tem sido, só que nós temos um grande problema, nós temos um gap educacional muito grande no mercado. Tem muito X no mercado que não sabe fazer o X. Tá? Tem casos bizarros como um júnior que entra numa vaga de pleno e depois de 2 meses vira sênior. Por quê? Porque a empresa precisa de um sênior. Mas esse cara não sabe fazer, mas a empresa acha que tem, então bola para frente, vamos lá, vamos fazendo. Em CX acontece o mesmo também. Isso é um problema muito grande, tá? A gente tem esse gap educacional, a gente tem pouca oferta de bons profissionais, inclusive discute-se no meio se existe uma bolha de UX, né, que são altos salários para pessoas. Eu vejo isso como um princípio econômico muito simples, que é de escassez, não necessariamente tem uma bolha, mas a gente tem uma massa de juniores entrando. E o problema é o seguinte, as empresas sabem que precisam se transformar, mas não sabem como. Então, ela precisa contratar um sênior que é para entrar lá e dizer assim, olha, meu filho, me ajuda, que eu não sei fazer. Me dê a orientação do que eu vou fazer. E a pessoa não sabe, porque ela fica esperando que a empresa diga para ela o que quer fazer. E aí ninguém está se conversando. Então, às vezes até limita o papel do UX a fazer tela. Rabisca aqui a tela para facilitar a vida do desenvolvedor. E não é para isso que o UX trabalha. O UX trabalha para testar hipóteses, validar aplicações, serviços, poder criar essa inteligência que funciona para as pessoas e, no fundamento, e já comecei a responder a tua pergunta, o que significa, o que tem valor para as pessoas. Porque, por mais que eu coloque coisas nos meus produtos e serviços, isso é valor agregado. Mas isso não vende nada. O que vende é o valor percebido, é o que as pessoas veem. Eu posso fazer, estou tomando aqui essa Coca-Cola, né? Mas se eu estou lidando, eu estou vendendo Coca-Cola, mas não estou, né? Mas se eu estiver lidando com um grupo de diabéticos, eu tenho um grande problema, porque não vai ser, a questão não é o problema não é o público-alvo, o problema é que o meu público não vai enxergar o valor, vai ter barreiras, né, para poder aproveitar isso. Então, o papel fundamental do X é conseguir entender o que é valor para esse público que eu quero trabalhar, voltando lá na jornada, né? Então, no mercado, nós temos um gap enorme disso, porque as empresas não sabem fazer isso, elas não sabem construir essa inteligência. Então, até é muito comum em startups, uma primeira crise financeira que dá o primeiro susto, cortar a área de UX para dizer assim, olha, eu não preciso você mais fazendo tela, porque a minha ideia genial está aqui na minha cabeça, da administração, tem um desenvolvedor que é quem está tangibilizando a coisa, então dá licença, um abraço. Então, assim, a questão de teste de valor não está acontecendo. Não, pode continuar, eu só estou vendo se tem pergunta para você aqui. Não, se tiver, por favor, pode... Não, pode continuar. No caso da Votorantim, muito da minha função, tá, é não só construir as sinergias que existem entre essas áreas, e aí que eu falei, Open Innovation, CX, são meus maiores aliados, no fim das contas, essa área de inovação, dentro da TI e essa área de CX. Nós somos áreas diferentes, mas são meus principais aliados. E é um trabalho de estratégia que tenta enxergar o que é o plano estratégico da AVC, tá? O que a AVC imagina como estratégia, o que dentro da área de estratégia, que é planejamento estratégico, a gente envisiona que vai ser o futuro do mundo, o que as pessoas vão querer daqui a 10 anos, 20 anos, seja. E como que eu posso tornar a AVC cada vez mais centrada no ser humano? Menos cimento, mais humanidade, sabe? E a partir disso, assim, lidar com transformação digital, que não é um fim, é um meio. Mas, então, como que o UX, ou o Lean UX,
pode acelerar a transformação digital da Votorantim em Cimentos de uma forma que seja centrada no ser humano. Eu acho que eu consigo resumir assim. E isso pauta todo o meu trabalho. Se eu consigo estar dentro disso, eu estou cumprindo meu trabalho muito bem. Agora, me bateu uma curiosidade. Vamos supor que eu vá contratar um UX designer. O que você avalia nesse profissional? Que tipo de conhecimento ele precisa ter? Né? Porque não dá para falar só o design. Não, ele lida com várias frentes aí que talvez ele tenha que ter outros conhecimentos. E quais cuidados que as empresas têm que ter na hora de selecionar um UX design? Excelente pergunta, mas você começou bem difícil, né? Não é só saber design. Eu acho que esse é um dos principais problemas. Muitos designers não sabem trabalhar com design. E eu acho que esse seria o pilar fundamental, tá? Como hard skill, aquela... Que tem mais peso, né? Que tem mais peso, é saber design. Eu acho que as empresas falham quando elas perguntam simplesmente de software. Qual software que você usa? Bom, aí nós temos vários, né? O XD, o Sketch, Figma, tem vários que você vai fazer telinhas, protótipos e, enfim. Só que, assim, eu como designer sei, né, essas dificuldades e se eu puder dar uma dica, a principal é essa, que a pessoa saiba design. Porque, assim, se eu vou contratar um júnior para aprender e ele não sabe usar uma ferramenta como o XD, em 2 semanas eu sento ali com ele e ensino ele a usar o XD. Para mim, é simples. Mas se ele sabe usar o XD, mas não sabe design, para mim são meses e meses e meses de aprendizado. É muito custoso, tá? E quando você pensa no fluxo inteiro do do mapeamento de jornada, quanto mais eu gastar tempo no papel, mais eu economizo tempo fazendo protótipo. Quanto mais tempo eu gastar no protótipo, mais tempo eu economizo com o desenvolvimento, porque a ideia do aprendizado, do X, do falha rápido lá atrás, desse construir conhecimento, é exatamente para que eu consiga testar as hipóteses, eu consiga testar esse valor para o usuário, e na hora de desenvolver eu não tenho nenhum susto, porque se o susto acontecer na época de desenvolvimento, a hora de programação do desenvolvimento é muito mais cara. Tá? Então, se ele souber só fazer no papel, design no papel, para mim está perfeito, porque ele vai me economizar muito dinheiro e muito tempo lá na frente. Agora, Luiz, conectando um pouco do que você falou, que é, por exemplo, tornar a VC, a Votorantim Cimentos, mais humana, né? Não entregar só cimento, mas trazer um olhar mais humano. Na hora que a gente olha numa estrutura de TI, profissionais que vêm acostumados a olhar muito sistemas, softwares, hardware e tudo mais, você vê no mercado, ou mesmo dentro da VC, um olhar mais aberto para o humano dos profissionais de TI, ou sempre teve, e, na verdade, existia um preconceito em relação a um time como esse? Tá, eu acho que, assim, os preconceitos acabam sendo preconceitos mesmo, tá? A AVC, ela é uma empresa tradicional, né, uma empresa grande, e como toda empresa tradicional e gigante, ela tem as suas dificuldades de transformação e tal. Mas isso acontece. Eles têm também uma cabeça bastante aberta para todo tipo de ideia, todo tipo de solução. Então, eu consigo hoje sentar na mesa com o diretor, discutir ideias incríveis, a gente alinha isso dentro da estratégia da organização, do que ela entende que é importante, e assim a gente segue. E assim, tem total abertura para que seja humanizado. Tem uma coisa muito interessante. O slogan atual da Votorantim Cimentos é: a vida é feita para durar. E ela tem um conceito que é de solidez flexível. Então, a vida é feita para durar, isso está imbuído em tudo que ela faz, então todos os planos dela são a longo prazo, que a vida é feita para durar. Mas a gente entende que durante a vida acontecem mudanças, acontecem surpresas, acontecem crises, então a gente tem que ser flexível para poder se adaptar às mudanças. Então, por isso que a gente tem o solidez flexível. Por muito tempo, o pilar foi eficiência operacional. E a gente está falando de fábricas aí, e ainda é um dos nossos pilares principais, tá? A gente ser eficiência operacional, então a gente tem projetos de IoT nas fábricas, a gente tem um rigor financeiro muito grande, mas um dos pilares atuais que vem junto com o nosso novo CEO, que é o Castelli, é de foco do cliente, né? Então, tem muito do CX do UX embutido, só que como é de marketing industrial, eles vão ter esse outro nome, que é foco do cliente, que é basicamente assim... Mas faz todo sentido para mim. Qual é o foco do meu cliente? O foco do cliente, não é o foco no cliente, é o foco do. Então, eu passo a pensar no cliente, com o que ele está preocupado. Então, no caso do pequeno varejo de construção,
O que o pequeno varejo de construção precisa? Ele precisa de giro, ele precisa de gente na loja, ele precisa de caixa. Então, a partir daí, a gente começa a traçar essa persona, quem seria esse pequeno varejista, e daí traçar. Então, assim, eu acho que, mesmo que não venha com um nome bonito, né, o X ou o CX, vem de foco do cliente, vem com outro nome, vem com outro pacotinho, outra embalagem, mas a gente está falando mais ou menos da mesma coisa. E, Exatamente. como eu falei, todo mundo no final contribui, porque para eu poder obter muitas das informações com esse cliente, ou quem vai me indicar com quem eu vou conversar, entrevistar, tá no comercial, então tem que me juntar com equipes, tem que construir alianças, no final das contas todo mundo ajuda. Muito legal. Agora, você vai falando, eu vou conectando algumas coisas, né? Eu fico imaginando, assim, a Votorantim Cimentos, com todo esse movimento digital, lidando com o mercado vamos falar do mercado, eu sei que tem vários mercados na VC, mas lidando com o mercado de construção, que você disse que muitas das vezes não tem essa base digital toda dentro da operação. Só que a gente está vivendo um momento agora, e provavelmente os seus clientes estão com os seus estabelecimentos fechados e tudo mais, onde esses microempresários eles estão sendo obrigados a se deparar com soluções digitais para poder sobreviver, nem que seja de soluções digitais comerciais só, e não tanto da operação dele, para conseguir sobreviver nesse momento. Você enxerga isso? Você enxerga que, de novo, várias perguntas numa só, adoro essa parte, mas você enxerga que esse movimento de novos hábitos e essa abertura para o digital que está acontecendo agora, provocado por isso tudo que a gente está passando agora, vai transformar o perfil desse seu cliente no mercado de construção? Essa é uma pergunta muito difícil, tá? Eu acho que independente do cenário, a resposta é uma só, vai. Só que eu acho que ninguém vai saber responder como. Se alguém falou como, tá mentindo, tá bom? Vai sim, tá? Como que vai ser difícil? A gente tem, como eu falei, a gente tem segmentos de clientes. Eu tenho alguns perfis. Até dentro de um segmento, né, que eu não posso abrir com detalhes, mas até dentro de um segmento que eu tenho, que o mais resistente ao digital, eu tenho algumas pessoas que conseguem instalar o aplicativo, conseguem falar pelo WhatsApp, mandam mensagem. Se é numa lojinha de construção e tem um pedreiro que já conhece, compra sempre lá, né? Porque às vezes você não compra na loja, você dá o dinheiro para o pedreiro para ele comprar o material. Às vezes ele tem um contato já tem um WhatsApp, conversa, deixa até fiado pendurado na lojinha. Então, essa dinâmica já existe. Eu acredito que muitos deles deixaram de usar o telefone para usar o WhatsApp. Então, assim, o como, ele vai continuar usando o WhatsApp, ele vai usar um sistema da Votorantim, assim, independente disso, tende a ficar mais digital. Eu acho que uma das coisas que vai acontecer no mercado, invariavelmente, é que quando a gente aperta, as coisas ficam apertadas assim no período de crise, a gente começa a cortar e enxergar tudo que não é essencial, né? Então a gente tende a escolher em momentos de crise coisas que são estritamente essenciais e parte disso é o que provoca mudanças nos nossos hábitos, né? Porque a gente enxerga que a gente precisa ou não. Isso vai afetar. Então eu sei que eu não respondi direto toda a tua pergunta, mas é que eu realmente não consigo te dizer, envisionar o que vai ser do mercado depois da Covid em termos de hábitos digitais. Porque a gente ainda está realmente, como você comentou, no mercado bastante resistente, mas que está, assim, em transformação. Tem muito pedreiro que assiste vídeo de YouTube, compartilha vídeo cantando, grupos enormes de Facebook, tem grupos que tem até 200 mil, tem grupos enormes. Mas, quando eu estou falando de Brasil, que aí é quase um continente, né? São muitos países dentro de um só, é muito difícil colocar todo mundo numa caixinha, né? Então, eu sei que a gente tem uns perfis diferentes aí dentro. Legal. Eu tenho mais uma pergunta relacionada a isso, mas eu vou preferir olhar aqui o que o pessoal está trazendo. A gente tem o Maércio Augusto Estevam dos Santos. Quando se trata de UX e CX, qual é o principal cliente da Votorantim Cimentos? O varejista ou o cliente final? Legal, né? Uma excelente pergunta, tá? Eu acho que isso tem muito a ver com o posicionamento, tá bom? O posicionamento da organização, da forma de como ela trata. Eu sei de concorrentes nossos que tratam do cliente final, tá? Agora, quando o da Votorantim é o seguinte, a gente parte do princípio do foco do cliente, tá? Eu não tenho como saber quem é o foco do meu cliente B2B, que está no meio da cadeia, sem estudar o cliente dele. Então, eu tenho que estudar, de qualquer forma, a ponta final. Então, eu projeto para o meu cliente, envisionando o cliente dele. No final ótimo. então, assim, por mais que eu crie soluções para o meu cliente direto,
eu tenho que pesquisar o final da cadeia para poder dar a melhor solução para esse cara, porque não é olhando para o meu umbigo, né? É olhando o foco dele, que é mais é da cadeia para frente. Mas aí, complementando um pouco a pergunta do Maércio, né, e tentando casar com aquela estrutura que você falou de UX e CX. Então, o X desenha com essa visão, ou seja, eu preciso entender a ponta para desenhar para alguma solução que seja para o seu cliente, eu vou chamar de um cliente intermediário ou varejista. Agora, o CX, ele provavelmente também está desenhando nessa jornada uma régua de relacionamento e de experiências com esse varejista, mas vocês definem de alguma forma o padrão ou a qualidade de experiência desse varejista com o cliente final? Como ele entrega a experiência para representar uma marca VC, Votorantim Cimentos? Muito boa a tua pergunta, tá? Num primeiro momento, hoje, não. Tá? Não vou dizer se no futuro, mas hoje, não, porque a gente tem um mercado muito pulverizado. E, como eu disse, a gente está num processo de transformação em que eu tenho perfis específicos e variados dentro de um mesmo. Então, quando eu falo assim, pequeno varejo de construção, é um mundo. Imobiliárias que estão construindo grandes empreendimentos, é um outro mundo. Indústrias que vão fazer grandes obras, pontes, né, projetos para o governo, outro mundo diferente. Então, em todos eles eu tenho ecossistemas completamente diferentes, tá? Em que essa pergunta impacta. Agora, para eu pensar jornada, isso volta lá na questão do jornada. O CX, ele traz muito uma visão de fora para dentro, tá? O de UX de dentro para fora. Nesse de dentro para fora, eu vou estudar, de fato, o meu cliente final para poder ajudar o meu cliente. Tudo é uma coisa muito simples, recai sobre aquela jornada. Eu vou estudar o UX do meu cliente, meu intermediário, que é o varejo. Quando eu for pensar na jornada dele, eu quero saber quais as dores e as preocupações deles. A preocupação dele é o cliente final dele, então não tem como deixar de fora. Tá? Eu acredito que a pergunta dele foi mais direcionada, e aí, mas por favor, me corrija, se quando a gente lança projetos, produtos, conteúdos, a gente está falando com o cliente do meu cliente ou com o meu cliente direto. Nesse caso, é B2B, é com o meu cliente direto, tá certo? A gente entende que empoderar esse pequena loja de material de construção é o caminho mais saudável para a gente construir uma comunidade forte. Legal. E que tal, a minha pergunta agora, aquela outra que eu queria conectar, e talvez sirva até de uma melhor prática, não sei, mas a AVC, ela tem alguma ação de engajamento desse varejista na utilização das soluções digitais? Ou seja, vocês desenham programas e tal, vocês fazem alguma coisa? Ou vocês desenham uma solução e espera que ele passe a utilizar, que ele veja valor e passe a utilizar? Se fez isso, eu espero. A gente tenta engajar, inclusive hoje, todos os nossos projetos, incluindo esse Omnichannel que eu comentei, ele é construído com, digamos, um conselho de clientes, a gente tem alguns clientes eleitos, então a gente já, nesse aspecto de transformação e foco do cliente, a gente entendeu já que tem que incluir pessoas, não dá para fazer inovação sozinho, e não dá, hoje, na verdade, não dá para fazer nada sozinho, né? Ninguém ganha o jogo sozinho. Exatamente. Então, a melhor forma de eu entender o foco do cliente é colocar ele na mesa para conversar comigo. Legal. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui. Uma você já respondeu, tem uma pergunta aqui do Maércio também. Apesar de serem áreas diferentes, CX e o X precisam trabalhar juntas. Como funciona essa relação, a demanda de CX para o X? Eu entendo que você já contou um pouco para a gente como que isso funciona dentro da VC. A outra aqui, quais as habilidades o Luiz considera importante para contratar um profissional de CX, entendendo também o X, né? E a Denise Leitão está perguntando o que o designer de UX entrega para o cliente. Legal. Eu acho que, bom, vamos por partes, né? De contratação de novos profissionais, eu comentei só uma parte, né? Eu não falei todas. Eu falei de hard design, mas tem outras também que são soft skills, né? Que precisa ter. Ou precisa ter uma boa relação com pessoas, né? Uma capacidade de ter empatia. E empatia não só é se colocar no lugar do outro, mas sentir o que o outro sente. Aqui, empatia, principalmente, é sentir o que você sente. É como você vê alguém dar uma topada na quina do móvel com o dedinho. Você já faz assim, né? Isso é empatia, quando você sente a coisa. E a capacidade de pegar todos esses elementos subjetivos, emoções,
e transformar objetivamente em um conceito concreto para produzir algo analítico ou uma plataforma. Essa chave de eu consigo pegar essa emoção e transformar em uma coisa objetiva que vai evocar aliviamento de dores ou maiores ganhos, isso é o ponto-chave, que é a virada que que faz você ser bom. Você pode repetir a pergunta da Denise, por favor? Posso. A Denise Leitão perguntou: o que o designer de UX entrega para o cliente? Bom, o designer, ele faz design. O que é design? Design ele pode ser resumido como a incorporação das intenções, tá? O design, algumas pessoas acham que vem de desenho, mas não é isso. Ele vem de desígnio, ele vem de propósito. Então, por isso que no design thinking, que é o que o designer pensa, você primeiro desconstrói uma coisa para depois construir ela sobre um conceito totalmente novo, que pode ser aquilo que você quiser. Então, o designer de UX, né, ele, com essa perspectiva de pensar uma melhor experiência para as pessoas, basicamente o que ele entrega é uma grande oportunidade de transformação para uma versão melhor de você, uma versão melhor do que você quer ser, né? Que pode ser, na verdade, um produto que vai facilitar a tua vida, né? A gente tem a gente brinca com um conceito que é da porta de Norman, né? Que o Norman é uma referência na nossa área, o Don Norman, e ele tem o conceito da porta, que são aquelas portas que são iguais de um lado do outro, você não sabe se puxa ou se empurra, e às vezes você te prende, né? Porque os objetos nos dão pistas, né? Então, o trabalho de UX designer é poder construir como uma porta que você não pensa assim, vou abrir a porta, você simplesmente abre e vai, as coisas que funcionem, que sejam intuitivas, que consigam dar pistas sem falar muita coisa, sem ter que te explicar como funciona, né? Abra aqui, tá? Então, é deixar a tua vida muito melhor. Tá? Muito legal. Agora, Luiz, que conselho que você dá para as empresas, considerando que a gente vai passar por isso tudo, isso vai acabar, a gente não sabe quando, mas isso vai acabar. Que conselho que você dá para as empresas com relação ao X? Pós-Covid, o que você pode aconselhar para as empresas? Eu posso dizer até de que já estão atrasadas, que deveriam fazer desde já, tá? A UX não vai acabar, tá certo? Entendam isso, não vai acabar. É fundamental, seja o UX, seja CX, esse olhar de experiência cliente, tende a piorar. Piorar que eu diga, assim, tornar-se mais importante. Intensificar. Hoje é um diferencial. No futuro, daqui 2 anos, que seja, não vai mais ser. Vai ser um requisito, tá? Quanto mais elas se prepararem e entender o que de fato é experiência, como de fato eu consigo construir uma experiência legal para o meu cliente final, para o meu usuário, mais elas vão se fortalecer e estar preparadas. E para isso é criar uma inteligência. A gente no UX, a gente testa muita coisa, a gente tem muita hipótese. Tem coisa genial, a gente coloca como hipótese e vai testar. A gente testa, por isso que a gente constrói muito protótipo. A gente testa com nossos clientes, com as pessoas, para falhar e entender o que falha e o que não funciona na vida delas. Quanto mais eu fizer isso, mais eu vou conseguir direcionar para o que talvez esteja certo. Então, nunca existe uma resposta mágica final. É um conhecimento que você vai construindo ao longo do tempo. Uma empresa que faça isso muitos anos estará muito à frente de uma empresa que vai começar de um dia para o outro, entende? Então, legal. Se preparem, invistam. Quando vocês investem no seu cliente, vocês investem em você. Isso parece um jargão, né? Mas é uma verdade absoluta. Então, olhem com carinho para o cliente de vocês e vocês começarão a fazer UX. Eu acho que seria por aí. Legal. Agora me surgiu aqui, né? Eu estava imaginando, eu vou conectando as coisas que você vai falando, Luiz. Eu fico imaginando um cliente de vocês, um pequeno varejista, que não tem toda essa estrutura da VC para falar de UX, que não tem consultorias para poder ajudar, mas essa pequena empresa ela está realmente bem intencionada em relação a fazer algum trabalho ou iniciar algo relacionado, seja CX ou UX. Que conselho que você dá para o microempreendedor, para o pequeno empresário, aquele que vive fazendo conta na ponta do lápis? Como é que ele pode trabalhar a questão de UX ou CX, se você puder trazer para a gente exemplos? Eu tenho a melhor dica de todas. Estude. Tá? Leia livros. YouTube, internet. Nossa, hoje você dá um Google, você acha qualquer coisa. Estude. Isso é uma coisa até do brasileiro e na minha área é endêmica. As pessoas não gostam de ler. Né? Então, quando eu vou fazer uma palestra ou um webinar, né, no YouTube
que no meu canal do meu projeto, que é o UXCo, eu falo, depois gente, você falasse disso, eu vou comentar. Às vezes eu falo, as pessoas querem que faça uma live de 2 horas, dê tudo mastigadinho, mas, gente, não adianta falar um conceito assim, ó, o UX é isso, vocês vão achar que o Luiz fez uma citação com uma verdade universal. Eu tive que ler 20, 50 livros para poder entender e dizer essa verdade. Então, leiam livros, tá? Leiam livros. Um livro, às vezes você compra por 30, 40 reais, ou você acha um resumo na internet, um PDF. Leiam artigos científicos da área. Talvez você não consiga ler um artigo científico, parece muito complicado para você, mas um blog você consegue ler. Procure na internet. Deixa eu até mostrar. Mas hoje nós temos blogs. O que você acha desse? Esse é muito legal, estratégia é muito legal. O que você acha desse? Esse é muito legal, que é o linha enxuta, como fazer UX de forma enxuta. Esse é muito interessante. Então, ó, gente, já tem aqui dois tipos de livros diferentes. Esses são em inglês, né? Então, quem não consegue inglês pode procurar em português. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar um livro, tá? Eu sou muito micro. Ok, joga no Google, você acha vários blogs em português falando de experiência do usuário. A questão do UX é que assim, não precisa virar a tua profissão principal. Você pode ser um comerciante, você pode ser um advogado, né? Que hoje tem até as legal techs, todo mundo faz isso. Exatamente. Você pode ser o que você quiser. Aprende o X, pelo menos um pouquinho do que deve ser, para usar como uma habilidade secundária. E isso te vai ser útil no que você faz, principalmente. Então, você pode ser um engenheiro que trabalha com concreto e aprender um pouquinho de UX, porque isso vai te ajudar. E aí, se você pensar também em metodologia de design thinking, procura sobre design thinking na internet. Isso vai te ajudar a resolver problemas da tua profissão de forma mais saudável, de forma mais transformadora, quem sabe. Muito então, legal. A melhor dica que eu posso dar é estude, leia, lá atrás. Tem gente que não gosta desse tipo de conselho, mas, cara, é o melhor conselho que pode, tipo conselho de pai, é o melhor que eu posso dar, sabe? Exatamente. Agora, Luiz, conta um pouquinho pra gente sobre a UXCO. Eu preciso te contar uma coisa. Antes não chamava UXCO, né? Chamava o X Café. Isso. E eu fui no encontro da UX Café, lá na WeWork, perto da Paulista, quando a Natura fez uma apresentação. Acho que não era. Eu acho que era o X Café. Eu tenho quase certeza que era o X Café. Pelo menos era um evento de UX e a Natura fez a apresentação lá. Não, eu tenho quase certeza que era o X Café. Dentro da WeWork, se eu não me engano, de alguma empresa perto da Paulista. Um negócio assim. No Inova Brab tá, sim. E lá, pois é. É porque a WeWork é lá dentro, né? Eles usam o WeWork. Foi lá. Falei que era o X Café, Luiz. Sim. Tá. A rede da Natura ela já apresentou com a gente. Já, exatamente, sim. Foi lá. Então, foi esse mesmo. Então, obrigado pela tua presença. Sim, isso surgiu de conversa de boteco em 2018, a ideia, e eu construí esse grupo. É um meetup, que é um grupo de encontros que a gente faz eventos, e surgiu de uma insatisfação com o mercado de educação de design no Brasil, principalmente o mercado de eventos, porque a gente tem, como eu falei, uma massa de juniores entrando. Aí todo mundo quer saber o que é design, como é que faz esse negócio. Aí vai num evento de 2, 3 dias, paga uma nota e entrava com uma interrogação na cabeça. E via 3 dias palestras, as pessoas dizendo, não, realmente design é muito importante, façam isso. E saía depois de 3 dias com a mesma interrogação. Tá, entendi que é importante, e agora, o que eu faço? Então, foi um pouco para tentar dar uma luz, né, de que não é só isso. Então, nunca foi minha intenção com esse projeto ser um fim, era para ser um meio. Então, a gente sempre usou também para divulgar outros eventos, outros meetups, para fazer encontros com a comunidade. A gente tem trabalho voluntário, tem várias coisas legais que a gente faz na medida do possível, né? Porque também dá prejuízo, eu não ganho dinheiro com isso. Mas é aberto, qualquer pessoa pode participar? Qualquer pessoa, todo mundo que assistir essa live aqui, elas podem participar? Como é que funciona? Sim, a gente tem um canal de YouTube, agora que é o UXCO, o UXCO. Tá? Isso, depois você me passa para eu deixar fixo no comentário. Tá bom, gente. Vou mandar. E tem o grupo, tanto os grupos no LinkedIn, quanto no Meetup, meetup.com/UXCOBR, que é o grupo onde a gente principalmente posta os eventos. Os eventos presenciais agora estão parados, né? Então não vou dizer que é todo mês, mas todo mês a gente fazia um encontro. E o legal é que começou com uma ideia informal. Eu queria até fazer uma hamburgueria para reunir 10 pessoas a discutir design. Mas primeiro foram 30 pessoas, me surpreendeu. No segundo foram 50, 60. No terceiro já eram 150. Então, a partir do terceiro, a gente recebe 160 pessoas no Inova Bra Habitat.
a quem eu sou muito grato, porque abriu as portas e deixa a gente todo mês fazer nosso encontro lá. Tá? Então, sou muito naquele dia que eu fui, estava lotado. Estava lotado. não dá, tem trade-offs, sabe, que a gente faz. Se eu tivesse 30 pessoas, eu conseguia construir uma discussão mais próxima. Com 160 não dá para todo mundo fazer pergunta, é mais expositiva, mas ainda assim tem gente que me manda e-mail xingando, porque vocês deviam arrumar um lugar maior, né? Porque acaba muito rápido, muito rápido. O último que a gente abriu era uma inscrição a R$30 e os 160 esgotaram em 6 horas. Foi muito rápido. Então, positivo, né? Eu fico super feliz, é super empolgante. Agora, com o Covid, que estamos reservados em casa, eu tenho feito mais lives, né? Eu faço algumas lives de 1 hora, 2 horas respondendo dúvidas do pessoal, e a gente tende a fazer mais conteúdo digital também por conta dessa reforma. Que legal. Quando tiver, passa que a gente vai deixando debaixo nos comentários do vídeo, e aí isso fica direto. Uma coisa que eu queria, não tem nada a ver com o X, mas que eu achei bem bacana, o X Café que eu fui, o buffet era vegano. E eu achei sensacional aquele buffet vegano. Foi um dos melhores que eu já, como vegetariana, na caminho de veganismo, foi um dos que eu achei mais surpreendentes, assim. Foi muito legal. Para você ver como a gente é legal, né? O nosso NPS médio é 97 pontos, tá? Como me tá. Poxa, muito bom. Então, assim, a questão do vegano, né? É a minha irmã que faz, ela é a menina tatuada. Que ótimo! Minha irmã, e ela é punk vegana, tem essas coisas que ela faz, e aí quando eu convidei ela disse, olha, vai ser um lanche vegano, tudo bem? Eu falei, ótimo, melhor ainda. Sensacional, quer dizer, foi sensacional, aí, ó, tá vendo? Coisas fofas. Não é ela, mas, enfim, é minha irmã. Não, eu sei. Mas é por ela, eu tenho certeza, é por ela. Muito bom. E daí, então, tem dado certo desde então, muitas pessoas elogiam, acham legal. A gente, em alguns momentos, coloca um opcional diferente, né? Então, era o X-Café, né? A gente, então, serve um cafezinho Nespresso. Eu já pedi patrocínio da Nespresso, mas eles não patrocinam, uma pena. Talvez a gente tenha Nespresso aqui, vamos ver. Vamos ver. Então, tem uns lanchinhos, mas eu acho que tem, assim, um diferencial, que como ele foi feito para ser um evento presencial, então era o X-Café, que tinha um café, e era para as pessoas conversarem, então teve muita coisa de trabalho, teve muita gente contratada ali, teve grupos de Slack, que são grupos de discussões de design que surgiram a partir dali. Teve sempre esse conceito presencial. Mas ele só dá certo, e o pilar principal é conteúdo. Se o conteúdo for ruim, não adianta, as pessoas não aprendem nada. Então, o segredo é que não tem segredo, é conteúdo. Então, é isso. Muito legal, muito bom. Luiz, queria te agradecer. A gente já chega aqui quase 1 hora de live. Deixa eu ver se alguém colocou... Brownie vegano é muito bom, é sensacional. Fala com a sua irmã que ela ganhou uma fã de carteirinha, e provavelmente os nossos cursos presenciais, quando a gente voltar, e eventos, vai vir da sua irmã. Que legal. Vai vir da sua irmã. Luiz, queria te agradecer muito. Na verdade, a gente teve uma aula de UX aqui, eu fiquei encantada com o conteúdo, riquíssimo, riquíssimo. Te agradeço muito, e espero que a gente possa fazer mais trabalhos juntos no futuro. Muito obrigado, eu fico lisonjeado com os comentários, tá? Sinal que serviu de alguma coisa. Eu agradeço imensamente o convite de vocês, e sempre que precisarem, podem contar comigo, eu sou um livro aberto, né? E estou à disposição aí para ajudar o que for possível nessa área, que tem muito a ajudar quem tem comércio e quem está crescendo também com a parte de CX, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Obrigada, viu, Luiz? Pessoal, amanhã, obrigada a presença de todo mundo. Amanhã a gente tem live de novo. E, se eu não me engano, PagSeguro está aqui com a gente amanhã, com o Rodrigo Tavares. Então, muito obrigada. Não perca amanhã, 9 horas, aqui no canal no YouTube. Obrigada, viu, gente? Um abraço. Obrigada, Luiz. Tchau.